Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Esse é o Papo de Cabeça, o nosso podcast, chegando ao episódio número 12. Eu sou Felipe Araújo, estou sempre bem acompanhado de Roberto Maciel, Maurício Lima, o nosso Maurição, e na técnica, segurando a onda, o Rony Rocha. Vamos partir para mais um episódio do nosso podcast. Hoje, tratando do retorno das atividades no âmbito do Legislativo e do Judiciário, né? O ano político, por assim dizer, começa oficialmente hoje, e 2022 promete ser um ano bastante movimentado, um ano muito tensionado. Enfim, hoje o presidente do STF, no pronunciamento que fez na abertura do ano do Judiciário, disse que não ia tolerar a violência contra as instituições, etc. Meus caros, o que esperar deste ano eleitoral que se inicia oficialmente hoje? Manda aí, Maurição. Rapaz, é o seguinte, na verdade a gente espera que ele seja curto, né? Na verdade, assim, o ano que tem eleição, normalmente a produção parlamentar é muito curta, né? Até abril tem a movimentação partidária, né? Tem os registros das candidaturas e as mudanças partidárias que devem ser intensas, né? Tem gente... todo riacho corre para o Rio Maior e o Rio Maior corre para o mar, então há uma expectativa aí grande de que haja uma grande migração de candidatos para partidos da base que vão ajudar a apoiar o ex-presidente Lula, né? A candidatura do ex-presidente Lula. Aqui no Ceará, o mesmo movimento deve ocorrer, né? Obviamente que aqui vai ser um pouco mais dividido entre os apoiadores da aliança PDT-PT e o pessoal do Capitão Wagner, né, que deve estar vinculado à candidatura do presidente Bolsonaro. Embora haja dentro desse segmento aí uma divisão, que tem um pessoal que está apoiando o Moro, né? O senador Luiz Girão está apoiando o Moro. Dentro do Legislativo, isso deve gerar uma movimentação aí. Espera-se nos próximos dias, já tem até um burburinho de reclamações na base do PT, porque devem chegar novos parlamentares, novos deputados estaduais que vão abraçar a legenda, e alguns não são muito, né, não são muito DNA de muito esquerda. Queridos. Não tem o DNA de esquerda, e tem a ver também com a dificuldade que vai causar a chegada desses novos nomes, o impacto que vai ter na campanha dos outros, né, dos que já estão hoje como deputados. Pois é, agora, Maurício. Um dos nomes é o da deputada estadual Augusta Brito, não é isso? E tem se falado muito também da ida do Julinho, que é o atual líder do governo Camilo na Assembleia. Julinho de Maracanaú, né? Júlio César Costa. Exatamente. Cara, mas a gente também tem que lembrar que isso é meio que assim, um salve-se quem puder, ou seja, vai acontecer também um salve-se quem puder. Muita gente vai estar pensando em livrar a pele do próprio mandato, porque sabe que está muito próximo está nas relações do Bolsonaro, do grupo do Jair Bolsonaro. Não vai ser uma situação muito, muito fácil. A gente vê assim, o próprio discurso hoje do presidente do STF, do Luiz Fux, e a gente tem também o discurso do Barroso, do ministro Barroso, com o início das atividades do Tribunal Superior Eleitoral, que foram discursos relativamente duros no sentido de atacar manobras violentas, manobras bizarras até que a gente tem conseguido identificar, conseguido enxergar, conseguido ver, como, por exemplo, as enxurradas de fake news, esses temporais de fake news que se intensificaram a partir das eleições de 2018. Já existiam, claro, mas em 2018 criou-se, parece que uma fake news Braz, algo que parece que produz em série, produz em escala industrial, e os discursos que a gente tem escutado são discursos muito duros no sentido de coibir esse tipo de prática, né? Então, e sobretudo
do judiciário, mas a gente vê também nos legislativos muita gente falando disso, muita gente preocupada com isso, muita gente atenta a esse problema, que é um problema extremamente grave para uma democracia, já mostrou o potencial de estrago que tem, que pode fazer, né? É verdade, Roberto. E nesse contexto, vale lembrar o debate sobre o Telegram, né, que está se apresentando como a principal ferramenta, sobretudo do bolsonarismo e da extrema-direita, em que pese ser uma rede ocupada por parlamentares de diversos campos, mas é uma ferramenta muito importante para esse circuito, né, de mentiras, de fake news, de distorções, utilizado pela extrema-direita. Então, esse é um debate que a gente tem que acompanhar com muita proximidade, com muita atenção. Muito bem. Meus caros, nós estamos gravando aqui o nosso podcast na terça-feira, dia 1º de fevereiro, são 19h58. Véspera do dia de Iemanjá. Véspera do dia de Iemanjá, Odoiá, minha mãe. E hoje nós tivemos a notícia do habeas corpus que foi concedido ao vereador Ronivaldo Maia. Ronivaldo Maia recebeu o habeas corpus no início da tarde e deve ter a prisão preventiva substituída por um conjunto de medidas cautelares, segundo informou o advogado Hélio Leitão, que faz a defesa do parlamentar. Algo a comentar sobre essa decisão da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça? Pois é, lembrando que o Ronivaldo estava preso desde novembro, né? Ou seja, ele tem algumas curiosidades, na verdade, que eu queria enumerar. A primeira, o Maurição está lembrando aí para a gente, véspera do dia de Iemanjá, uma divindade feminina, divindade mulher, o nosso vereador Ronivaldo Maia consegue o habeas corpus por um crime, por um caso que seria uma tentativa de feminicídio. Então, essa é uma curiosidade bem interessante. A outra curiosidade é que o Ronivaldo meio que escapou de passar, já passou o Natal na cadeia, preso, e agora escapa de passar o Carnaval, se é que vai haver Carnaval. Aliás, não vai haver Carnaval, mas os dias de Carnaval ele escapa de passar, de continuar preso, né? Então são essas duas curiosidades que eu queria anotar. E, na verdade, desejar mais uma vez, a gente já disse isso, mas desejar mais uma vez que a justiça seja feita, que a melhor solução e a solução mais justa seja dada a esse caso, para que não haja impunidade, para que não haja um passamento de pano, né, uma passação de pano sobre esse caso, que é um caso, todo caso de feminicídio, de tentativa de feminicídio, é extremamente grave e atenta contra os mais elementares direitos da sociedade. Quero só mais uma vez expressar a nossa solidariedade à moça, né, que foi agredida, lamentar a circunstância em que ocorreu, né, lamentar porque o Ronivaldo é um amigo da gente, um parlamentar referência na luta das esquerdas, e assim, lamentar mais uma vez que ele tenha se envolvido numa situação como essa. Só mostrar que a misoginia é um negócio atávico, né? Uma coisa atávica que você não pode dar um vacilo, não, porque pode cair, né? Pode cair. Então, também espero, né? Assim, chega a ser curioso, né? O fato dele ter passado quase 3 meses preso, né? Com a prisão preventiva, né? Então, eu acho até que, assim, são poucos os casos em que há assim, a prisão demorou... Tanto rigor, né? Tanto rigor, demorou tanto tempo para ser relaxada, né? Para esse habeas corpus ser julgado. Mas não quero aqui tentar vitimizá-lo, né? A vítima, na verdade, é a moça que foi agredida, né? Não resta a menor dúvida disso. Mas espero, como disse o Roberto, espero que a justiça seja feita e que, né, pague, tenha o direito à defesa, à ampla defesa, e pague o que a justiça assim determinar. Né? Perfeito. Só complementando a informação, a gente não conseguiu ainda, até esse horário, 20 horas e 1 minuto, a gente não conseguiu checar se ele foi efetivamente já solto, né? Se já foi cumprido o habeas corpus, mas já se sabe
que as medidas cautelares serão monitoração eletrônica por 6 meses, a tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar das 20 às 6 horas, proibição de contato com a vítima e com testemunhas, e o comparecimento mensal à Secretaria de Administração Penitenciária. Muito bem, vamos seguir nessa pegada da política. Tem outros temas aqui, mas vamos fechar primeiro esse primeiro bloco de política. O diretório do PT do Ceará confirmou Camilo Santana como candidato a senador e afastou a tese de candidatura própria ao governo. Esse não é ainda um tema pacificado dentro das alas do PT, mas já existe essa posição do diretório no sentido de manter a aliança com o PDT. É isso mesmo, favas contadas, ou a gente pode esperar alguma reviravolta nesse cenário? Eu não creio que haja mudança, não, viu? Eu acho que há uma maioria sólida no diretório estadual, né, para essa tese, prevalece essa tese de candidatura, de não ter candidatura própria do PT, né? Na verdade, só lembrando que a última vez que o PT teve candidatura própria ao governo do Estado, com exceção dos 2 mandatos do Camilo, né? Porque foi uma aliança com o PDT, a vez que teve candidatura do PT solteira foi em 2002, há 20 anos, né? Foi a candidatura do deputado Zé Ayrton Cirilo, na época era vereador em Fortaleza. Bateu na trave por pouco mais de 3 mil votos. 3 mil e poucos votos não atingiu, não alcançou o governo, né? Não acredito, né? Eu acho que o grupo liderado pelo deputado Zé Nobre Guimarães já tem uma maioria sólida e tratou-se de diminuir o ruído, né? Por exemplo, a ida do ex-prefeito Quixadá e deputado estadual Hilário Marques para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, eu acho que fez parte dessa acomodação, né, de forças políticas do diretório, no diretório, né, os delegados do diretório ligados ao Hilário Marques aprovaram também essa tese, devem ter aprovado essa tese também. Então, eu acho que não tem. Vão ficar aí os grupos da deputada federal Luiziane Lins, do deputado Zé Ayrton Cirilo, do deputado Elmano, como vozes pregando uma candidatura própria, pessoal das tendências mais à esquerda, como o Diálogo e Ação Petista, o pessoal trotskista liderado pelo professor Eudes Baiman, que também estão firmes aí, tentando derrubar essa tese de apoio ao candidato do PDT, ou à candidata do PDT, né? Mas não acredito que haja tempo nem força suficiente para que isso seja revertido, não. Acho que vai ser candidatura do PT. E aí começam as especulações sobre quem seria o PT ganharia, além do Senado, né, com o Camilo Santana, o governador Camilo Santana, ganharia também a vice-governadoria, o cargo de vice-governador, né? Que comenta-se que o deputado Guimarães estaria se preparando para assumir essa função na chapa majoritária. Pois é, e tem que lembrar também, Maurício, eu acho que é preciso lembrar aqui os 3 nomes que são mais, vamos dizer assim, que focalizam mais essa questão da candidatura, da candidatura do PT, na verdade, que é o Guimarães, a favor da candidatura, o apoio ao PDT, e a Luiziane e o Zé Ayrton. Eles têm um canal de diálogo com o poder maior do PT, com Lula, com os grupos hegemônicos do partido. Eles conversam, eles dialogam muito bem. Então, são as 3 forças petistas que estão medindo exatamente isso, medindo força em relação a esse tema, né, a essa pauta. E é algo assim, uma situação bastante curiosa até, né, porque a gente talvez veja aí 2 forças que são a do Zé Ayrton e a da Luiziane perder para uma força que é a do Guimarães, pelo menos é assim que está caminhando nesse momento, né? Perfeito, perfeito. Rapaz, não tem como a gente deixar passar batido a cena dantesca do Bolsonaro comendo frango no último fim de semana lá em Brasília, né? É dantesco, é tosco por vários motivos, né? Primeiro, por uma tentativa
de se passar por um homem do povo, se passar por um popular, e associando a pobreza à sujeira, à falta de modos, à falta de educação, né? Implicitamente, o que a gente percebe é isso. Bolsonaro acha que ser pobre é você ser sujo, é você ser Não ter feio, é você ser modos. malvado. Para usar uma expressão do Ettore Scola, o grande diretor italiano, que tem um filme chamado Feios, Sujos e Malvados. E me veio à memória esse filme do Ettore Scola quando eu vi aquela cena. De toda forma, é uma tentativa dele de se passar, enfim, uma performance dele de se passar por um homem do povo, um homem que não é dado aos protocolos oficiais, etc, etc. Nesse meio tempo, o cartão corporativo bate em quase 30 milhões de reais, sem transparência, né? No portal da transparência não estão disponibilizadas as informações sobre com o que foi gasto esse valor, né? Bateu 30 milhões em 3 anos de governo dele, que já é maior do que todo o governo anterior, né? Dilma / Temer, e a gente está lidando com isso, está lidando com esse tipo de figura pública na presidência. E aí, vocês tiveram uma má digestão, ficaram, né? Tiveram refluxo ao ver aquela cena? O Bolsonaro, Engoliamos. o Bolsonaro fazendo cosplay de pobre, né? Ele acha que pobre é bicho feio mesmo. Eu só fazendo a conta aí, 30 milhões, mais ou menos 10 milhões por ano, né? 9 milhões por ano, dá 30 mil reais por dia. 30 mil reais por dia do cartão corporativo que permite saques, viu? Nossa Senhora. Não é só pagamento de conta, não. Permite saques também, o cartão corporativo. Cara, Então, e também tem uma coisa muito importante, né? Que enquanto a gente via essa cena dantesca, bizarra, a gente acompanhava ao mesmo tempo uma parte de São Paulo, aquele município de Franco da Rocha, Fizinho, sendo praticamente dizimado por um temporal, no qual 24 pessoas morreram, 10 estão desaparecidas, e o cartão corporativo sendo, aliás, conversa minha, na verdade, certamente não estava sendo utilizado o cartão corporativo para pagar aquele frango ali. O cartão corporativo tem servido para outro tipo de gasto, o qual a gente ainda não sabe porque está sob sigilo, né? Eu recordo do tempo em que o grande escândalo envolvendo cartão corporativo era a compra de uma tapioca, né? Pois é. O deputado federal comeu uma tapioca, foi obrigado a renunciar ao mandato. Se ele tivesse comido um McDonald's, será que ele estaria obrigado a renunciar? O recorde 8 reais e 30 centavos o preço da tapioca que ele comprou. Exatamente. E eu hoje, só complementando essa informação, o Bolsonaro hoje foi a São Paulo, né, se solidarizar com as vítimas, né, pretensamente para se solidarizar com as vítimas, e ele disse que o pessoal estava errado porque construiu suas casas em local inadequado, né? Não pensa no futuro. Não tiveram visão de futuro, não tiveram visão de futuro. O cara poderia dizer o seguinte: cara, minha visão de futuro, eu vou morar na Vieira Solto, vou morar na beira-mar de Fortaleza, prefiro não morar debaixo de um barranco com risco de deslizamento, é melhor morar como se as pessoas pudessem escolher dessa forma, né? Essa questão de visão de futuro dele é mais uma forma absolutamente deformada que ele tem de encarar a realidade, o que é absolutamente pavoroso. Mais uma vez, mais algo pavoroso cometido por ele, né? Ao mesmo tempo, pessoal, o governo Bolsonaro está querendo capitalizar um pouco os números do CAGED, né, em que houve uma redução do desemprego. Os números de Fortaleza, por exemplo, mostram que foi a capital que mais gerou empregos em 2021, um saldo positivo de 37 mil vagas, 37.037 vagas, né? No entanto, se a gente for pensar o cenário nacional, houve de fato uma redução do desemprego, uma redução pequena. No entanto, houve uma redução da renda do trabalho, né? Em função das condições de informalidade, a renda do trabalho. Exato, a precarização das condições de trabalho, dos contratos de trabalho. Então, a gente percebe também, constata também uma queda na renda do trabalho.
esse tipo de flutuação pode influir no humor do brasileiro em relação às eleições? São números relevantes do ponto de vista dessa redução do número de desempregados? Qual a avaliação de vocês? Eu acredito que isso não indica nada que possa parecer estabilidade em um cenário que é extremamente caótico, catastrófico até. A gente pode até considerar que isso... Fortaleza teve aquele saldo de 37.037 vagas, né, um saldo positivo, foram 268.395 admissões e 231.350 demissões, o que resultou nessas mais de 37 vagas de trabalho criadas, esse saldo positivo. Isso é absolutamente insuficiente. A gente tem que considerar também, e deve considerar, exatamente esse ponto que você lembrou, Felipe, que é a precarização, a redução da verba, do recurso, do salário, né? Então, tudo isso aí tem um peso imenso, e eu acredito que esperança é a última coisa que se pode ver nesse cenário. Eu acho que nada está indicando, acho que é só me parece, sem querer ser muito pessimista, muito oposicionista, me parece ser apenas uma flutuação que não tem como amainar os maus humores dos brasileiros, dos trabalhadores, porque a coisa é muito grave. São 14 milhões de desempregados. Né? Essa pequena variação não altera muito isso aí. Quando a pessoa está doente, né, em estado assim, quase terminal, de vez em quando dá uma melhorinha, né, que o pessoal chama a melhora da morte, né, a visita da saúde ou a melhora da morte. Com a expectativa de que a economia do Brasil piore esse ano, né, eu acho que essa melhoria aí pontual nos índices de emprego são a melhora da morte, são a visita da saúde diante da catástrofe que vem aí na economia deste ano. Viu? É verdade, e as perspectivas são muito ruins. Para onde você corre, as perspectivas, as projeções de crescimento do Brasil são terríveis para 2022. Em vários campos. Né? Muito bem. Meus caros, vamos deixar de vaiar e vamos aplaudir aqui uma coisa que merece muito o nosso registro. Primeiro, a nossa homenagem, a nossa singela homenagem, assim, nosso registro, né, o aplauso à memória do grande Narcélio Lima Verde. Um profissional que fez história na televisão e no rádio, sobretudo, né? E que faleceu, que nos deixou na semana passada. Que lembranças vocês têm do Narcélio? De que forma o Narcélio influiu, enfim, ou colaborou na formação de vocês como jornalistas? Que relato vocês podem dar nesse sentido? Cara, o Narcélio, ele escrevia uma croniqueta no Diário do Nordeste, ele e o Dedé de Castro. Saudoso Dedé de Castro, um extraordinário repórter. Extraordinário. E a gente, e quando eu era menino, moleque, adolescente, e eu lia com muita frequência os jornais, aliás, quase religiosamente os jornais, eu lia mais jornal do que ia à missa. A primeira coisa que ocorria quando eu pegava o Diário do Nordeste para ler era a croniqueta do Narcélio Lima Verde. Eu nunca fui muito de acompanhar a rádio, de curtir muito programa de rádio, mas eu sei, claro, que o Narcélio tinha uma penetração espetacular nas faixas mais populares. Ele é um cara que falava muito bem com a população, ele sabia muito como tratar dos temas populares, e foi por isso que ele quase foi vice-prefeito de Fortaleza, foi candidato a vice com o Paes de Andrade como candidato a prefeito, e perderam para Maria Luísa Fontenelle com Américo Barreira, e foi deputado estadual. O Narcélio teve um reconhecimento, vamos dizer assim, das camadas mais populares, do eleitor, para o trabalho dele, para a forma muito carinhosa que ele, e até o pai dele, o velho Lima Verde, que também era radialista, e o Paulo, irmão dele, que também é radialista, ou era radialista, nem sei se está vivo ainda, o Paulo Lima Verde, mas eles tinham uma história de rádio muito sólida, muito criativa, muito carinhosa com as pessoas. E conseguiram
e muito próximas das pessoas. Na verdade, Construir histórias muito boas. Na verdade, os Lima Verde, a história dos Lima Verde se confunde com a história do rádio no Ceará. É a história do rádio. Eles se confundem, eles são muito bons. O Nacelli eu recordo disso, eu recordo muito dele na campanha eleitoral, né, na campanha de 1985, a primeira eleição para prefeito pós-ditadura, ele, por causa da popularidade, ele foi escolhido para ser o vice do Partido de Haddad, o vice do PMDB, lembrando que na época tinha o Lúcio Alcântara, era candidato pelo PFL, um dos pelo partidos. PFL, a Maria Luísa, do PT, Moema São Tiago pelo PDT, né, que depois foi deputado federal. Oscar Costa Filho, não foi candidato? Não foi não. Oscar foi posteriormente. Nesse tempo aí, em 85, foi a Moema Santiago que foi candidata pelo PDT. Exatamente. E o Samuel Braga pelo Partido Verde. Pelo Partido Verde, Então, assim... Estamos bem de memória, viu? Tivemos alguns embates, né? Obviamente, na campanha, porque eu era militante e estava envolvido muito na campanha da Maria Luísa. E também, mas também sempre fui muito admirador dele, dessas crônicas que ele falava do passado, né? Eu me lembro quando ele explicou, eu morri de rir, ele explicou a criação da expressão queima raparigal, né? Que eu vou até compartilhar com vocês. Ele disse que em Fortaleza, até os anos 50, começo dos anos 60, as lojas da Praça do Ferreira, do entorno da Praça do Ferreira, a parte de cima eram ocupadas por pensões alegres, né? Que eram cabarés, né? Chamavam, na época, pensões alegres. Casa de tolerância. Casa de tolerância, né? Tinha várias famosas. E certa vez teve um incêndio, né? Numa delas, e o incêndio pegou fogo na escada, e elas não podiam descer as escadas, né? Isso era um incêndio, se eu não me engano, no sábado, né? Um movimento muito grande no centro da cidade, e os bombeiros tentando com a escada, né? O pessoal com balde, naquele tempo o corpo de bombeiros não era muito equipado, e o pessoal tentando salvar as moças que estavam lá, né? na fumaça, aí, né? No meio da multidão, um cara gritou, queima raparigal! Né? A expressão queima raparigal literalmente nasceu disso, e eu aprendi isso com o Nacelli Lima Verde. Nacelli tinha uma memória espetacular, fantástica, desses fatos e personagens da história de Fortaleza, né? Eu conheci muitos nomes que ele contava lá nas crônicas dele, Pedrão da Bananada, Seu Gambetá, talvez não fossem nem pessoas tão relevantes naquele dia a dia da cidade na época, mas eram relevantes na vida do Nacelli. E o Nacelli explorou muito bem essas coisas de Fortaleza. Ele sabia. Pedrão da Bananada tinha uma lanchonete no Abrigo Central. No Abrigo Central, exatamente. O Nacelli se inscreve na galeria dos nossos maiores memorialistas, né? Assim, escritores que amaram profundamente Fortaleza. A exemplo de Milton Dias, a exemplo do Augusto Pontes, que era um apaixonado pela cidade, enfim. E, bom, deixa aí um legado muito importante para o jornalismo, para a memória de Fortaleza, enfim. Nossa saudação ao Nacelli Lima Verde. E ainda na seara das homenagens, a gente vai destacar aqui, gente, um projeto que está tramitando na Câmara, que dá o nome de Professor Gilmar de Carvalho à Biblioteca da Vila das Artes, né, que é o equipamento da Prefeitura, que fica ali no centro, e a proposta é da vereadora enfermeira Ana Paula. De quem nunca tinha ouvido falar. A enfermeira Ana Paula do PDT. Na Assembleia, o deputado Renato Roseno, do PSOL, conseguiu aprovar 2 projetos que já são lei, já foram sancionados, que dá o nome de Gilmar de Carvalho ao Museu de Arte Popular dos Mestres e Mestras da Cultura do Ceará. Isso já é lei, então também é uma homenagem importante ao grande Gilmar. E aí só de destacar em passant que o foyer do Teatro José de Alencar passou a se chamar Professor Isaíra Silvino, que foi uma grande maestrina, uma grande musicista, que colocou a música, o canto coral, né, como uma grande expressão da música em Fortaleza. Então, são homenagens que nós reputamos muito valorosas e muito oportunas, né? Nós perdemos, infelizmente, o Gilmar no ano passado para a Covid, perdemos a Isaíra por um problema de saúde, eu acho que um câncer, e a gente fica, de alguma forma, alentado um pouco com essas homenagens.
né? Roberto, o que é que você pode falar aí do professor Gilmar de Carvalho? Você teve contato com ele? Quais são as histórias publicáveis com o professor Gilmar de Carvalho? Publicáveis. Eu tenho uma história com o Nazareno Albuquerque que é espetacular, é fantástica. Mas o Gilmar, ele tem uma obra muito extensa, eu acho que mais de 50 trabalhos publicados, e eu chamo a atenção para dois. Um que é a história da TV Ceará, mas da antiga TV Ceará Canal 2, que ele resgata aquela história, e tem também O Gerente Endoidou, que é em cima da história da publicidade, ou de uma parte da publicidade do Ceará, da publicidade cearense. Gilmar de Carvalho era um intelectual, era um professor universitário, escritor, jornalista, publicitário, né, pesquisador da cultura popular, e eu acho que se ele fosse homenageado por cada um desses setores do qual ele se envolveu de algum modo, e de modo sempre muito, muito intenso, eu acho que a gente teria assim, uma fileira de justas homenagens ao Gilmar. E essa que está sendo prestada pela vereadora enfermeira Ana Paula é algo assim extremamente cabível para uma instituição como a Câmara Municipal de Fortaleza, que é uma instituição, antes de tudo, popular no sentido de que ela é um plenário e é uma tribuna no qual as pessoas mais humildes mesmo, e as pessoas da população mais carente, essas pessoas colocam suas demandas, suas necessidades. E entre essas está a defesa da cultura, a defesa intransigente da cultura popular, dos saberes populares, coisa que o Gilmar fazia muito bem. Eu acho extremamente pertinente qualquer coisa que se faça em nome de pessoas como Gilmar, como o Narcélio Lima Verde, como a Isaíra Silvino, pessoas merecedoras mesmo do reconhecimento, dos tributos que a sociedade pode prestar. O Gilmar foi meu professor na universidade, né, na UFC, não recordo qual era a cadeira, ou não foi professor, acho que não sei. Mas eu me lembro de eu ter ido ao governo, de ter ido ao Cambeba. O Gilmar de Carvalho andava de ônibus, né, nunca teve carro. E eu me lembro que ele e o professor Ronaldo Salgado, que também andava muito de ônibus, não tinham carro e tinham que ir ao Cambeba para negociar um patrocínio para um congresso de jornalistas, né? E eu era estudante, tinha um carro velho, acho que era aquele Niva velho russo que eu tinha, um Niva vermelho, e eu os levei até o Cambeba, dei uma carona para eles até o Cambeba para a gente negociar, para a gente pedir lá ao governo do estado um patrocínio a um congresso de jornalistas. Mas o Gilmar de Carvalho, eu tive uma desavença com ele, rapaz, há algum tempo atrás, e acabou que ele faleceu sem que nós tenhamos nos reconciliado, né? Então, é uma coisa que eu lamento, né? Vou ficar com essa falha, né? O Gilmar de Carvalho é um professor muito, muito, muito dedicado, todos os atributos que o Roberto e o Felipe lhe colocaram aí são mais do que justos, as homenagens são merecidíssimas, mas eu lamento o fato de eu não ter tido a oportunidade de me reconciliar com ele, né? E espero que eu queria só fazer esse registro, né? Para não dizer que eu era muito amigo dele, né? Na verdade, eu reconheço o talento, mas eu acho que eu era para ter tido um pouquinho mais de... Os bons às vezes se desentendem, mas em alguma história há uma reconciliação. Imagina um dono ruim, né? Vamos então pedir palmas, né? Palmas. Três vezes. Palmas para a vereadora Ana Paula aí também. Ana Paula, para o Gilmar, para a Isaíra, para o Narcélio, para todas essas pessoas que merecem ser de fato. Aplausos, Rony. Beleza. Meus caros, estamos chegando aqui na reta final, vamos dar o nosso giro esportivo, por assim dizer. A gente teve essa semana a estreia do Ceará e do Fortaleza na Copa do Nordeste, é a primeira competição do ano, os times voltando aí do recesso também. Fortaleza ganhou de 5-0 do Souza, o Ceará ganhou ontem de 1-0 do Sergipe e vão se enfrentar já nesse sábado, dia 5, no primeiro Clássico Rei do ano, já pela Copa do Nordeste.
Maurição, o que é que a gente pode esperar desse clássico e o que lhe chamou a atenção na estreia dos nossos dois maiores times? Rapaz, o Fortaleza estava com um time muito parecido com o do ano passado, né? O do final do campeonato. Com exceção do David e do Hélio Paulista, que não estavam mais, do ataque, houve mudança no ataque. O restante do time foi praticamente o mesmo, né? Com a saída do Ederson. E o goleiro, né? Que foi a única mudança mais foram três dos 11 eram novatos, né? Somente um nunca tinha entrado em campo. E o Moisés entrou no segundo tempo. O Fortaleza já foi para cima aproveitou a fragilidade do Souza, né? E foi para cima e com 12 minutos de jogo já estava 2-0, já tinha estado, né? Estava massacrando. Fez o que era a obrigação dele fazer, né? Pegar uns times de menor qualidade, né? De qualidade mais baixa e ir para cima. Mas o Fortaleza foi sorte, né, cara? Porque no público do Leão, do PC, no meio da galera, estava lá a deputada Carla Zambelli. Grande pastoradora de banheiro químico na Avenida Paulista. Que tragédia, viu? Minha solidariedade aos colegas tricolores que tiveram que passar por isso, né? De cruzar com ela no Castelão. E ela sem tomar vacina, né? Pelo menos ela disse que não vai tomar vacina, não tomou vacina. Ela é um roteador de coronavírus, né? Um roteador de coronavírus, é isso aí. Inclusive, houve nas redes sociais do Fortaleza, houve uma pressão muito grande, porque ela foi levada por um assessor do Conselho Deliberativo do clube, né, que é filho do radialista Júlio Salles, neto do radialista Júlio Salles, e parece que é assessor do Girão também, né, do senador Girão, se eu não me engano. Tem uma ligação aí. Então, foi uma ação política dela. Ela tem uma ligação muito forte com o Ceará, com o estado do Ceará, né, porque o marido dela, o coronel Aginaldo, né, que deve ser candidato a deputado federal, né? Então ela deve vir mais vezes aqui a Fortaleza. É o comandante da Força Nacional. Né? Ela deve vir fazer campanha para ele, né? Aqui no estado. Né? Espero que ela, com isso, ela perca dela lá também e perca dele aqui. Né? Deus te ouça. Eu desejo mais fundo do coração. Já o jogo do Ceará eu vi ontem pela TV, Felipe, e foi muito ruim o jogo. Mas enfim, o estreante Zé Roberto, né, o atacante, fez um gol de oportunidade logo no início do jogo, mas depois perdeu um pênalti. Eu acho que se ele tivesse feito aquele pênalti, o Ceará teria tido mais folga no jogo. Mas perdeu o pênalti e acabou que o Sergipe, apesar de toda a fragilidade, né, conseguiu, em determinados momentos, parar as ações e poderia ter até tido uma surpresa mais negativa, o Alvinegro. Mas eu acho que não vai ter. Assim, o Fortaleza e o Ceará são bastante superiores aos times que estão disputando a Copa do Nordeste, né? Assim, presença quase garantida dos dois nas semifinais. Eu não vejo uma possibilidade de os dois não estarem presentes nas semifinais. Pois é, e essa superioridade do Fortaleza e do Ceará torna especialmente interessante essa partida que a gente vai ver no próximo sábado, né? No dia 5. Me parece bem interessante a perspectiva, a expectativa que essa disputa oferece, né? Vai ser algo bem, bem estimulante, até, eu diria, para as torcidas. Porque a Fortaleza, da última vez, perdeu de 4-0, né? Pois é, ainda tem isso. 4-0, tem um 4-0 entalado aí, um 4-0 e um 3-1 entalado aí nos últimos dois jogos, que eu acho que... Inclusive, acho que talvez por conta disso o Fortaleza cogitou de entrar em campo amanhã, né, quarta-feira, contra o Floresta com o time B, para poder resguardar os atletas para o jogo com o Ceará no sábado, a conferir, né? Então vamos torcer e vamos esperar que a Carla Zambelli não apareça no estádio. Nunca mais. Nunca mais. Ao pessoal que está nos escutando, nós somos
quatro aqui que produzimos o podcast Papo de Cabeça. Maurição e Roberto são torcedores tricolores, eu e Rony somos torcedores alvinegros. Eu vou me permitir aqui fazer um comentário sobre o Ceará, mas não esperem de mim nenhum tipo de exaltação ao Ceará. Eu sou torcedor, sou apaixonado pelo time do Ceará, mas como jornalista eu sou impiedoso com o Ceará. E ontem eu vou dizer um negócio. O jogo ruim foi gentileza do Maurição, sabe? Foi um jogo horroroso, horroroso. Ano novo, velhos problemas. O Ceará não tem padrão de jogo, nenhum padrão de jogo. O Kleber continua perdendo gols absurdos, assim, gols feitos, o Kleber vai lá e faz o favor de perder, sabe? O Ceará continua tornando o jogo fácil um jogo difícil. O que era para ser ontem um passeio, se aquele cara, se o Zé Roberto faz aquele pênalti, ia ser uma tranquilidade, o Ceará mas aí o Ceará, mais uma vez, né, torna um jogo que era muito fácil um jogo difícil. Então, assim, não tem novidade nenhuma, né? Ano novo, velhos problemas. Então, não se preocupe, daqui por diante as minhas críticas ao Ceará serão sempre muito impiedosas. Mas, enfim, eu estou receoso desse clássico. Eu acho que o Fortaleza já está arrumado para o ano e o Ceará ainda está meio que arrumando a casa. Vamos ver o que é que vai dar. As camisas equilibram, rapaz, as camisas equilibram. Vejamos. Meus caros, então, para fechar aqui, a última notícia é que o Rafael Nadal venceu o Aberto da Austrália, né, e se tornou o tenista com o maior número de vitórias em Grand Slam e nos torneios de Grand Slam, né? São 4, a Austrália, o Wimbledon, o Roland Garros e o Aberto dos Estados Unidos, né? Ele venceu o Medvedev, o russo, que era 10 anos mais jovem que o Nadal, e num contexto em que o Djokovic, né, como a gente está chamando, não participou em função do negacionismo dele, o acesso dele à Austrália não foi permitido, então foi uma vitória, como o Roberto escreveu aqui na pauta, foi uma vitória da defesa da ciência sobre o negacionismo. Então eu queria pedir que vocês fizessem um rápido comentário sobre isso, e não necessariamente sobre o Rafael Nadal ou sobre o tênis, mas esse embate que nós vivemos hoje na sociedade entre enfim, o esclarecimento e esse obscurantismo, esse negacionismo tosco anti-vacina. Cara, mas antes, fazendo aqui ainda sobre o tênis, o Nadal e o Djokovic são dois gênios do esporte, a gente tem que considerar isso aí, tem que levar sempre isso em consideração, mas a posição do Nadal, essa jogada, esse saque dele a favor da saúde, a favor dos direitos à saúde, dos direitos sanitários das pessoas, é algo que a gente deve esperar sempre de um ídolo, de alguém que é uma referência, sobretudo no esporte, pessoas que têm... Cara, eles têm, tanto o Nadal como o Djokovic, uma responsabilidade sobre uma legião inestimável de pessoas, de jovens, sobretudo, que acompanham o trabalho deles, que acompanham o esforço que eles fazem, que reconhecem esse esforço, e cada um tem um peso muito grande na vida das pessoas. E é isso que a gente deve esperar de um ídolo, o que o Nadal fez e o que o Nadal tem feito. Eu acho que é necessário a gente sempre destacar isso aí. Lembrando, claro, que o Djokovic meio que entrou na lata de lixo da memória das pessoas por conta desse episódio, assim como um grande ídolo meu, o Eric Clapton, entrou também nessa lata de lixo justamente pela defesa. Na verdade, latas de lixo muito bem merecidas, né? Pois exatamente. Que de lá não saiam, nem para ir para um aterro sanitário, né? Pois e sejam tratados como lixo tóxico, né? Isso que esse tipo de gesto ou de manifestação né? Então a gente tem sempre que lembrar que esse posicionamento, essa firmeza de caráter do Rafael Nadal é necessária, é indispensável e é vital mesmo para que a gente possa projetar um horizonte melhor para as nossas crianças, para as crianças das nossas crianças, com esclarecimento, com coisas positivas, né? Mostrando responsabilidade, né? Responsabilidade exatamente que não isso aí. tiveram o Djokovic, nem a deputada que nos visitou semana passada, né? Então,
vaias para Zambelli e para o Djokovic. E palmas para o Nadal e o Medvedev. Danil Medvedev. Mas ainda bem que o Felipe Araújo não pediu para a gente comentar a crise Rússia e Ucrânia, viu? Eu estava preocupado já. O programa terminou e não caiu na prova de hoje. Né? Ainda bem. Mas o risco seria colocar o Ernesto Araújo para fazer a mediação desse conflito internacional. Nossa senhora, não tendo ideia. Não, mas olha, eu pulei porque o nosso tempo já está estourando e eu queria. Ainda bem, cara, porque eu não estudei esse ponto, não. Aí a gente fica como dever de casa. Vamos ver o que é que vai acontecer ao longo da próxima semana. No próximo episódio, a gente dá algumas pinceladas aí sobre a crise lá na Ucrânia, que de fato não é uma crise simples de explicar mesmo, não. É um país muito complexo. Mas é uma crise que alcança o mundo todo, né? Eu acho que é uma solução, uma situação de confronto lá, mas isso aí, claro que a gente vai tratar mais adiante, depois da gente estudar direitinho. Uma situação de confronto lá vai ser algo que vai repercutir no mundo todo, né? Beleza. Mas, meus caros, esse aqui é o nosso podcast Papo de Cabeça. Esse foi o episódio 12. Eu sou Felipe Araújo, sempre muito bem acompanhado de Roberto Maciel e Maurício Lima. Na técnica, segurando a onda para a gente, o Rony Rocha. Muito obrigado pela audiência. A gente se encontra na semana que vem. E é isso. Até lá. E a gente termina com o Antigo Rocha, né? Pessoal... E o tema do Antigo Rocha, o Capivariando. Pronto, mas deixa eu dizer primeiro, deixa eu fazer comercial, rapaz. Meu programa 13 Tons do Maldição, número 78, vai ao ar nesse final de semana, e o tema é Iemanjá. Botar 13 músicas falando da Rainha do Mar. Sábado, 13 horas, na www.webradiodobem.com.br, domingo, às 13 horas, na www.atitudepopular.com.br e domingo também, às 14 horas, no youtube.com/TV do Habilidoso. E no Spotify também. Está tudo lá. 78 programas no Spotify já. Então, deixa eu fazer até aqui meu rápido comercial também, que o Festival Canoa Blues, ele está lançando agora o segundo show, apresentando o segundo show no YouTube, com Jefferson Gonçalves e Marcelo Justa, que são dois músicos espetaculares, que se juntaram num show muito legal, que foi feito e gravado lá em Canoa Quebrada, no espaço chamado Café Havana, do grande amigo nosso, que é o Armando. Armando, que está lá na Broadway, em Canoa Quebrada, de braços abertos para receber aí. Minhas áreas. Armando Prieto. Minhas áreas. do Maurição ali, Canoa. Eu vou fazer meu comercial também. Sábado, quem não tiver nada melhor para fazer, tem uma roda de samba lá no Abeté Boteca, às 16 horas, com o meu grupo Terreiro Tradição. Enfim, fica também o merchan, né? Meus caros, muito obrigado mais uma vez. Ainda bem que não falamos de Big Brother também, né, cara? Hoje, terça-feira, é dia de eliminação do Big Brother. Aliás, está rolando um meme muito interessante nas redes sociais. Eles adaptaram a arte do Big Brother e colocaram os eliminados do governo Bolsonaro e tal. Tem um negócio muito bacana rolando aí. Vale a pena dar uma espiada depois. Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo diálogo sempre enriquecedor. Esse é o Papo de Cabeça. A gente se vê na semana que vem. Um abraço grande. Até a próxima. Valeu. Um abração. Tamo junto. Valeu, pessoal.